expectativa positiva, nós temos uma construção partidária com um bloco parlamentar que tem quase 500 deputados, dos 513, 497 para ser mais exatos. Esses partidos estão organizados dentro daquilo que nós chamamos da estrutura administrativa da casa, então temos a plena confiança de que esses partidos e as respectivas bancadas marcharão unidos na eleição da Câmara, na perspectiva de construirmos uma gestão com equilíbrio, com diálogo e, acima de tudo, com compromisso para com o país. Deputado, há poucos dias o presidente nacional do seu partido, deputado Marcos Pereira, disse que não há possibilidade de os republicanos marchar com o projeto de reeleição do presidente Lula. Isso poderá agravar a convivência a partir do próximo ano entre Câmara, presidência da Câmara e presidência da República? De maneira alguma. O presidente Marcos tem a posição de líder que é do nosso partido, da nossa bancada, tanto na Câmara como no Senado, de conduzir o nosso partido com muita responsabilidade. O Republicanos foi um dos partidos que mais cresceu nas últimas eleições, muito pela organização que o presidente Marcos tem à frente da nossa legenda. Nosso partido já não apoiou o presidente Lula na última eleição, mas nem por isso nós fizemos uma oposição radical. Pelo contrário, nós temos inclusive um ministro no governo, que é o ministro Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, que tem ajudado bastante a atual gestão do presidente da República. Além disso, nas matérias de interesse do país, o republicano sempre se colocou a favor dessas matérias, ajudando a aprovar temas importantes e colaborando com o engrandecimento do Brasil. Então, a postura do partido, na verdade, ela não mudou. O presidente Marcos apenas reafirmou aquilo que já era sabido desde o início da gestão do presidente Lula, porque os republicanos têm uma tendência de ser mais de centro-direita, mas não um partido irresponsável para com o país, e jamais nós vamos usar qualquer posição, não fiz isso enquanto líder. Se chegar à presidência, e em chegando à presidência também não o farei, que é ter uma postura de trabalhar contra os interesses do nosso país, contra os interesses da população brasileira. Então, de maneira alguma, eu vejo essa declaração como um agravante no sentido da relação com o Poder Executivo, até porque o Poder Legislativo é independente perante a nossa Constituição e nós temos que manter a harmonia que também está garantida constitucionalmente, assim, para todos os poderes, tanto o Executivo como o Legislativo e também o Judiciário. Como é que o senhor está acompanhando essa movimentação de bastidores do seu partido, do PP e do União Brasil, no sentido de possivelmente se fundirem? Isso realmente tem prosperado? Como é que o senhor tem acompanhado esse movimento? E como é que ele deve impactar na política aqui da Paraíba? Primeiro ponto, não se trata de uma fusão, se trata da discussão acerca de uma federação. É um tema um pouco diferente, porque cada partido continua a existir e ter a sua direção. Esse tema ele esteve sendo discutido ainda no início do ano passado, depois o assunto ele deu, vamos dizer, uma esfriada, e agora, no final do ano, voltou a se falar novamente sobre essa possibilidade. O que é que tem resolvido acerca dessa federação? Tem resolvido um diálogo entre os partidos agora a partir do início do ano. Esse diálogo irá culminar com a formação da federação? Ainda não se sabe, até porque os critérios para que uma federação seja feita, para que os partidos aceitem a condição da federação, é preciso que isso seja combinado antes. Toda discussão partidária, ela tem que ser levada e discutida internamente com cada partido. Então, no Republicanos, o presidente Marcos dá a palavra final, mas com certeza, pelo seu perfil, e ele sempre fez assim, ele vai dialogar conosco, com as instâncias partidárias estaduais, com a bancada federal, com os nossos prefeitos, com os governadores, para a partir daí entender se é bom para o Republicanos Federal ou não. Da mesma forma que o União Brasil irá fazer e que o Progressistas também irá fazer. Então nós temos que aguardar um pouco, na condição que nós avaliamos o momento. Nós temos que ter bastante cautela, até porque uma declaração dessa a favor ou contra da minha parte terá uma repercussão muito grande e eu não posso aqui tirar a autoridade do presidente do meu partido, que é quem trata desse tema, de poder decidir acerca do assunto. Internamente, eu darei a minha opinião quando for instado, quando for buscado pelo presidente para tratar sobre o tema. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão envolvendo as emendas parlamentares junto com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional? Olha, eu defendo primeiro que as emendas e os recursos que são indicados pelos parlamentares, eles são uma prerrogativa que está garantida à Constituição a os parlamentares federais participarem, tanto os deputados federais como os senadores, a indicar parte do orçamento da União para as suas bases, para os seus estados. O que nós precisamos debater é se nessa construção não está havendo, talvez, um certo exagero do ponto de vista do tema.
Por quê? Porque o Congresso Nacional tem, ao longo dos anos, demonstrado que esses recursos ele têm mudado para a melhor realidade de muitos municípios, principalmente aqueles mais carentes, que estão nos lugares mais distantes do Brasil, que muitas vezes só a relação política do prefeito com o deputado, do vereador com o deputado, é capaz de levar um recurso para a saúde, um recurso para a educação, um recurso para o social, um recurso para a infraestrutura, para pavimentar uma rua, para construir uma praça, para construir uma quadra. Então, é essa relação política que nós defendemos e entendemos que essa participação do Congresso ela tem feito bem ao país e tem sido importante o acesso dos parlamentares ao Orçamento Geral da União. As discussões com o Supremo, elas sempre, na minha avaliação, serão resolvidas com diálogo. Entender aquilo que precisa o Congresso ali fazer uma autocrítica, algo que precisa ser ajustado, mas nunca abrindo mão daquilo que nos é garantido pela Constituição, até porque o Parlamento tem se fortalecido e o Poder Legislativo ainda mais, falando da Câmara e do Senado, porque ao longo desses anos, com as emendas impositivas, individuais e de bancada, os parlamentares têm tido uma condição muito grande de ajudar os seus estados, de ajudar as suas bases eleitorais, e nós entendemos que essa é uma política que é boa para o Brasil.